Bom, pessoal, então, só para explicar aí para vocês que estão seguindo o curso, né, e para quem vai estar seguindo o curso também à distância de outros lugares, né, esse curso aqui é parte de um curso que nós fazemos junto com o Sebastião. Né? Então, é um curso de interações fundamentais. Né? Essa nossa parte aqui é a parte eletrofrágil do curso de interações fundamentais. Acho que o Sebastião ainda está para concluir a parte dele, né? Então, o Sebastião faz a parte de PCB, né? Interações fortes. Né? Essa parte dele, não sei se está sendo gravada, mas de qualquer maneira, tem um curso do Sebastião gravado, mesmo curso de interações fundamentais, tem uma parte do Sebastião gravada de alguns anos atrás, eu não sei se é 2010, 2011, que a gente fez junto. Os aulas, você sabe, eu sempre aula do professor no Global, as aulas do Sebastião referentes a QCD e interações fortes estão lá você botou na pasta. Então tá, então pode se achar lá na interação fundamental. Eu acho que esse semestre passado não foi gravado, mas o curso dele está lá. Nós vamos fazer a parte de interações fracas e agora eu vou fazer uma coisa assim. Então, o meu acordo com o Sebastião foi, eu não vou fazer tudo, repetir todo o curso. Esse curso está gravado de 2011, 2012, 2013. Cada semestre eu modifico um pouquinho, mas eu vou pegar as duas versões que eu acho que podem estar melhores para vocês, são a versão de 2014, não, de 2013 2, tá? A versão, então, esse curso que está gravado, eu vou fazer uma complementação das aulas presenciais aqui com alguns tópicos que estão lá. Tem certas aulas que estão lá, eu não vou dar aqui de novo, eu vou aproveitar que estão lá, vocês olhem e a gente vai tentar avançar, que eu queria esse semestre fazer mais coisa nova, colocar coisa nova nesses cursos, né? Revelando esses resultados aí mais recentes que têm saído, esse resultado agora que saiu essa semana aí que a gente já falou, que vai comentar aqui no curso também sobre decaimento de gigs, várias coisas. Eu queria aproveitar para fazer um pouco mais coisas novas, então a gente vai fazer uma complementação seguinte, nós vamos complementar, vamos fazer um trabalho de complementação. As aulas do círculo, aulas já disponíveis do professor Global. Então, lá do professor Global, no nosso curso, está gravado lá como, eu acho que interações fundamentais. Então, vou pegar as aulas disponíveis que eu acho que vão estar mais nos auxiliando aqui, vão ser as de 2013 2 e 2011. Então, eu vou me referir em algumas partes do curso, as aulas, eu trago para vocês as aulas que há. Essas aulas, na próxima aula, quando eu vier, eu já vou dizer, vocês podem assistir tais aulas e tais aulas de 2013 2, e aí quando eu vier aqui, a gente vai trabalhar já em cima dessas aulas para ganhar tempo e poder fazer coisa mais nova. Senão a gente vai ficar sempre repetindo o mesmo curso, então não tinha sentido gravar. O curso tem que ser dinâmico, tem que mudar sempre, porque sobretudo esse assunto é um assunto que vem sendo desenvolvido, a gente tem que acompanhar as novidades dele. Beleza, então eu vou fazer essa complementação dessas aulas já disponíveis, com os encontros presenciais para incorporação material recente, material recente sobre tópicos de curso. Por exemplo, talvez trabalhar um pouquinho mais de profundidade alguns aspectos ligados à doutrina, por exemplo.
Então a gente vai tentar e também um pouquinho mais alguns aspectos ligados ao setor de RICS. Já saiu coisa nova do ano passado, né? Sobretudo esse ano, no início do ano, saiu a medida nova do SPIN, a medida confirmando o SPIN. Então nós temos alguns resultados aí que vale a pena a gente elaborar um pouquinho mais, né? E deixar espaço para das aulas que eu teria que dar, mostrando coisa do quadro, para vocês chegarem e ficarem. Então vamos fazer essa complementação, tá certo? Tem algumas aulas já gravadas e algumas aulas não, eu vou dar realmente, porque quando eu der a aula que já está gravada, eu não vou dar da mesma maneira, encontrei caminhos melhores talvez de apresentar, para poder ficar exatamente uma réplica gravada de outro curso que já está gravado. Bom, então é mais ou menos isso, a gente vai trabalhar dentro dessa visão. Não vou fazer duas vezes, porque com isso a gente vai ganhar tempo, então eu vou deixar as terças-feiras para o Tião, como a gente combinou, para ele terminar a parte dele, e eu vou ficar trabalhando as quintas-feiras. Se o Tião acabar antes de dezembro, eventualmente uma terça-feira ou outra eu posso aproveitar também, mas eu vou tentar me concentrar nas quintas-feiras. Tá? Muito bem. Interações fundamentais, que eu gostaria, sobretudo as interações práticas, elas foram e têm sido muito decisivas para a gente compreender muitos aspectos da teoria de campo. As interações práticas têm certos aspectos, né, na descrição, você vai descrever as interações práticas pela teoria de campos, tem certos aspectos que são completamente peculiares em relação às demais interações, em relação ao eletromagnetismo, em relação às interações fortes, e até mesmo em relação à gravitação. Porque a interação prática tem um fenômeno, características que as demais interações não têm, que é a mudança de sabor da partícula. Quer dizer, as interações fracas, elas se processam, né, com a mudança de sabor. Em que sentido eu estou falando isso? Por exemplo, quando nós temos o decaimento beta do nêutron, no setor hadrônico, né, o nêutron se transforma num próton. Em termos de quartos, hoje nós sabemos o decaimento beta do nêutron, na verdade o nêutron é quarto U, quarto D, quarto D. O próton é quarto U, quarto D. Então o que aconteceu do nêutron se transformar em próton nesse decaimento é que o decaimento do quarto D, ele decai no quarto U, com a emissão do neutrino e o antineutrino do elétron. A emissão do elétron e o antineutrino do elétron. Então, esse processo básico do decaimento dele. Então, houve uma mudança de sabor do quarto. Por exemplo, né, quando eu tenho também o decaimento do muon, o muon decai fracamente no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon. Esse também é um processo de decaimento fraco. Então, o que está caracterizando mais o decaimento fraco é a mudança de sabor. Quando o fóton, uma partícula qualquer carregada, interage eletromagneticamente, ela troca fóton. Quando ela troca fóton, ela não perde suas características. Tá? O elétron continua elétron. O pósitron continua próprio. Pósitron, porque ele emite ou absorve uma partícula neutra. Nas interações fortes, por exemplo, quando vocês já estão estudando com o seu o quark, como certa cor, o quark 1, né? Então, sabe, nas interações na PCD, o quark, por exemplo, uma certa funcional, um quark Q, vamos dizer que ele esteja no sabor A, e que ele tem uma cor I. Então, esse índice aqui é o índice de sabor. Q1 é o quark U, Q2 é o quark D, Q3 é o quark C, quark S, quark T, quark D. O I é a cor, 1, 2, 3. Cada quark aparece em 3 cores. Quando o quark absorve ou emite o blue, ele não deixa de ser aquele quark, ele muda apenas a cor, mas ele não muda o sabor. O quark U emite ou absorve o blue, continua o quark U, mas ele só muda o número quântico de cor. Então, as interações eletromagnéticas, as interações nucleares fortes, a própria interação gravitacional, se a gente usa, né, o cenário que tem grávidos, em que a interação gravitacional é cortada, né, é mediada por espinhos, a partícula carregada emite ou absorve grávido, mas ela não perde suas características. Na interação fraca, há uma troca de sabor. O quark D vira o quark U. O muon
e o elétron, então eu tenho essa mudança de sabor, muda a partícula. Então é uma característica muito própria das interações fortes. E isso aí tem, das interações práticas, perdão. E isso aí tem uma característica, tem uma consequência que depois nós vamos estudar mais à frente, que é muito importante, né? Que é a questão das oscilações entre famílias. Né? Por exemplo, do ponto de vista das interações fracas, né? Os quartos que têm os números quânticos da interação não são exatamente os quartos físicos. Né? A gente vai entender que tem um mecanismo aí, né, que são as oscilações de sabor, mas tem uma matriz, né, tem uma descrição teórica para isso, que é a chamada matriz de Kabigo-Kobayashi. Essa matriz aqui mostra para a gente que os quartos que nós observamos, aqueles quartos que têm uma certa massa, né, e que têm uma certa interação fraca, esses quartos não são exatamente um quarto bem definido. Nós temos uma mistura das três famílias de quartos nas interações fracas. Isso aí depois se repercute se os neutrinos são massivos, né, todo mundo já conhece o problema dos neutrinos massivos e das oscilações de família. Então isso vem acontecendo por causa da mudança de sabor que acontece nas interações fracas. Então as interações fracas têm uma característica que na época foi nova para a teoria de campos, que é a descrição do que é o campo que descreve uma partícula e o que é realmente a partícula associada àquele campo. Pode ser que a partícula ela precisa ser descrita não por um campo, mas por uma combinação de campos. Então nós vamos ver que a matriz de Kabigo-Kobayashi musical, que aparece depois do mecanismo de Higgs, o que acontece graças ao mecanismo de Higgs, o mecanismo de Higgs ele gera as massas, né, toda a matéria, todos os cosmos, todas as massas, elas vêm através, né, da interação das partículas que são massivas com o campo de Higgs. Então há uma interação com o campo de Higgs. Esse campo de Higgs, então, é que vai definir para nós o que é o fóton, o que é o Z0, o que são os quartos, e aí a gente vai observar que os quartos físicos observados, massivos, eles na verdade têm uma mistura de quartos que não são exatamente, eu posso identificar o quarto massivo como sendo exatamente o quarto D ou o quarto S, é uma mistura de D com S através dos chamados campos de Kabigo-Kobayashi Massal. Essa matriz aqui, a gente vai ver, ela vai depender de 5, na verdade ela vai depender de 3 ângulos de rotação e uma fase. Então vai aparecer uma fase aqui, que não pode ser eliminada, e essa fase vai estar associada à violação do CP nas interações fracas. Então as interações fracas são aquelas que violam o CP. A interação eletromagnética preserva C e D, a interação forte preserva C e D, mas a interação fraca tem violação do CP, a violação do CP está associada a essa fase aqui, que está ligada à matriz de Kabigo-Kobayashi, que é uma fase presente, né, na matriz de Kabigo-Kobayashi. Sobe essa fase aí e sobe 3 ângulos de rotação. Mas essa fase é que faz a violação do CP. Então, tem muitos aspectos peculiares das interações fracas que as demais interações não têm e que fizeram que se aprendesse novos conceitos, se desenvolvessem novas ideias na formulação da teoria quântica de campos. Mas a teoria quântica de campos, ela nasce praticamente junto com a física de partículas. E a questão era, será que física eu vou usar para descrever as partículas elementares? Então, a teoria quântica de campos, ela foi se desenvolvendo paralelamente à física de partículas, como sendo a melhor abordagem, né, o melhor cenário para se descrever a física de partículas. Na década de 60, como nós vamos ver aqui na nossa reconstituição histórica, na década de 60 houve uma certa separação entre a física de partículas e a teoria de campos. Na década de 60, sobretudo, entre mais ou menos 61
1969, basicamente nesse período aqui, a física de partículas se dissociou da teoria quântica de campo, vou colocar assim. A física de partículas, ela se explitou da teoria quântica de campo. Houve uma separação. Porque se achava que, por exemplo, para descrever a física de interações fortes, a teoria quântica de campos não seria mais capaz de descrever a física de interações fortes com precisão. Então se criou um novo formalismo, que era o formalismo alternativo à teoria quântica de campos, chamado formalismo do Bootstrap, o formalismo da matriz S. Esse formalismo ficou mais ligado à física de partículas na tentativa de descrever a física de interações fortes. Só que, em 1968, vamos chamar de experimento, né, do Peter Scattering. Esses experimentos aqui vieram a revelar uma nova propriedade na física de interações fortes que não se tinha ainda conhecido. Se descobriu aqui, fazendo, né, espalhamento muito profundo, com altas energias, né, por feixes de elétrons muito energéticos incidindo sobre prótons, por exemplo. Então, esses elétrons interagiam muito fortemente com os prótons, penetravam no interior do próton, descobriu-se que no interior do próton havia estruturas mais elementares, que depois o pessoal chamou de quarks, né? Na verdade, os quarks haviam sido previstos e introduzidos na física de interações fortes em 1964, o Gell-Mann e o Kurzweil, né? Então, já tinha previsão da existência de quarks, mas eles só foram evidenciados indiretamente em 68. Mas o que se observou mais ainda, que era mais dramático, é que esses quarks, a interação entre eles era tal que, muito próximos, a interação era praticamente inexistente. E, à medida que eles se afastavam, a interação crescia. Então, tinha um padrão de interação que não é o que se esperava das interações fundamentais. Claro, se a gente tem um sistema mecânico na mola, a gente sabe que a interação, a força cresce, né, com a distância. Mas, para a física de partículas, que você tem interações mediadas por objetos intermediários, tipo Young Mills, né? Você tem potencial cai com a distância. Então, a gente não esperaria que a força de interação fosse tanto menor quanto mais próximas as partículas tivessem. Isso aí se chamou liberdade assintótica, né? Porque, assintoticamente, na direção de distâncias que tendem a zero, a força tende a zero. Então, a partícula fica livre a pequenas distâncias. Isso, não a teoria que se desenvolveu, que era a teoria da matriz S ou do Bootstrap, não conseguia explicar. E aí, se percebeu que essa é uma propriedade possível nas teorias quânticas de campo. Então, mas não eram teorias quânticas de campo em 4 dimensões. O pessoal que estudava aspectos mais formais, teoria de campo em 2 dimensões, tentando entender propriedades das teorias de campo em dimensões mais baixas, viram que liberdade assintótica era uma característica bem normal em 2 dimensões e 3 dimensões, espaços temporais, mas não em 4. E aí se tentou ver, então vamos buscar talvez uma classe de teorias que possa ter liberdade em 4 dimensões, liberdade assintótica. E aí as teorias de Young Mills, né, que já haviam sido formuladas em 1954, foram revigoradas e a partir de 69 e 70 se começou a trabalhar em cima delas e finalmente em 71, 72 os resultados saíram publicados mostrando que a teoria de Mills ela tem liberdade assintótica. Então a gente pode entender por que os quartos, estando muito próximos, eles estão aproximadamente livres. E aí se desenvolveu a teoria que é a LCD para poder se explicar, descrever a física de interações fortes. E aí a teoria quântica do campo surge ligada à física de partículas depois desse exílio praticamente uma década que aconteceu. Então, a teoria de campo, vamos dizer, ela sempre estava acompanhando o desenvolvimento de física de partículas. Depois, com a PCD, veio a discussão da unificação. Será que as interações procedem todas de uma mesma origem? Então, aí veio a questão da unificação. Isso aí também fez desenvolver um aspecto importante da teoria de campos, que é a discussão do grupo de renormalização, para mostrar que as constantes de acoplamento, elas convergem para uma única constante de acoplamento a energias muito altas. Então isso aí também deu uma propulsão muito forte
a discussão, né, de aspectos de invariância de escala na teoria quântica de campos. Então, a teoria quântica de campos ela foi. É difícil dissociar, né, o desenvolvimento da teoria quântica de campos da física de partículas. Né? Então, essas duas coisas, então, essas duas áreas foram caminhando muito juntas. Então, é por isso que eu vou querer ilustrar um pouco, né, a discussão do contexto histórico das interações fracas associado aos passos que foram dados na compreensão do que é a teoria quântica de campos. Você sabe que você quer falar, Mário? Você diria que o quarto chegou na física em 64? Os quartos chegaram, vamos dizer assim, oficialmente, assim, se a gente quer fazer uma datação, né? Gell-Mann já havia uma previsão, tinha modelos assim, já falavam da possibilidade de uma composição, mas assim, quem realizou os trabalhos fundamentais que mostraram que você poderia gerar os rápidos, né, os vários e os menos a partir de lá, foram o trabalho do Gell-Mann e os trabalhos do Schwarzschild. Isso foi Gell-Mann. Isso. Foi 64. 64. Esse ano a gente realmente comemora os 50 anos da física de quartos. Em 64 eu peguei o quarto, o Higgs, né? Também o chamado Higgs, 65, 64. E também. Oi? O golpe militar no Brasil. E o golpe militar no Brasil. Então em 2015 tem o golpe poético e o Big Bang. Olha, bom, a gente agora está nas beiras, né? Sei lá, de repente, quem sabe vai aparecer um frutinho. Ou a matéria escura. Está tudo tão escuro, né? Em 1968, o Deep Electric, que é o experimento lá no LAC. Ele foi em 67 ou 68? Os experimentos começaram em 67, mas os resultados foram em 68. O oficial em 68. Você sabe de quando foi período? Tem aquela história que 68, mais 68 foi o ano que isso não foi. 68, né? Me parece que foi setembro. Setembro de 60. Eu posso pegar checar para esse negócio de setembro de 60. Ou então, aonde é que nasce? Então, quando a gente está, vamos dizer, onde é que nasce, vamos dizer assim, a teoria quântica de campos, né? Para poder fazer a última pergunta. Eu acho que uma coisa importante é a questão do confinamento. Sim. Eu nunca fiz esse negócio que foi uma coisa confinada. Conseguiria que o confinamento, então, aparece com 64 os quartos, assim, em 68 se evidencia. Na verdade, vamos dizer assim, a ideia de confinamento em física, ela está no trabalho de 63, eu vou de novo, do Dirac. O trabalho de 63 do Dirac, quando estuda o grupo de antidecíclica, ele mostra, faz um trabalho bem sistemático, né? Um trabalho, vou colocar assim, não é um trabalho matemático, mas esse é um trabalho de formalização. Então, o que o Dirac tenta entender é se houver uma constante cosmológica, que repercussão isso pode ter na física de partículas. Então, o Dirac, quando estuda em 63, esse trabalho famoso dele de 63, que ele discute o grupo de antidecíclica, ele percebe que não é impossível você falar de objetos que nós pensamos como sendo elementares, agora sendo vistos como quânticos. Por exemplo, Dirac percebe que se houver uma constante cosmológica, se o nosso espaço não é exatamente o espaço de Higgs, mas que ele tem uma curvatura intrínseca, por menor que seja, mas que tem essa curvatura, ele percebe que, por exemplo, você pode ter um elétron composto. Você pode ter um fóton composto. O que Dirac introduziu nesse trabalho de 63, as estruturas mais fundamentais que ele encontra, né, são chamados símbolos. Quer dizer, o que o Dirac percebe é o seguinte: nós classificamos, a essa época da vida aí, nós classificamos as partículas pelo grupo de Poincaré. O grupo de Poincaré foi feito lá pelo cunhado do Dirac, né, o professor Wigner, em 1938. Em 1938, Wigner estabeleceu o grupo de Poincaré e estabeleceu que as partículas fundamentais, as partículas elementares, são representações irredutíveis e unitárias do grupo de Poincaré. Então, a nossa visão de partícula era a partícula relativística, né, com massa e com spin, é a visão dada pelo grupo de Poincaré. Bom, e aí a gente classifica os elétrons, o fóton, todas as partículas conhecidas.
O grupo de Poincaré está ligado, a gente pode estender o grupo de Poincaré para um grupo que a gente chama de grupo conforme. Então, um grupo mais amplo que inclui o grupo de Poincaré. E é um grupo que não mexe na estrutura de causalidade no espaço-tempo. Então, a pergunta que eu faço é: será que Poincaré é o grupo mais amplo que deixa invariante os cones de luz do espaço-tempo em relação aos quais eu defino a minha noção de causalidade? Ou tem um grupo mais amplo? E aí se percebe que tem um grupo mais amplo que o grupo de Poincaré, que é o grupo conforme. Bom, esse grupo conforme aqui, ele tem propriedades de como é que são, o que são partículas, né, vistas do ponto de vista desse grupo conforme. Só que esse grupo conforme aqui, tem 4 dimensões, nossas dimensões, que é esse grupo aqui, SO24, esse grupo, na verdade, também é um espaço diante de si. Então, já que o grupo conforme está ligado ao grupo de Poincaré, e o grupo de Poincaré classifica as partículas, vamos tentar agora rever a noção de partícula frente a esse grupo conforme e esse espaço diante de si. Então, Dirac, quando faz essa ligação em 1963, nesse trabalho dele, que ele estuda o que ele chama, né, eu acho que é on a remarkable representation of the anticipator group, acho que é aromático. E a representação é notável por aromático representation. Nesse trabalho aqui de 63, Dirac percebe que, se por trás do espaço de Minkowski tem um espaço diante de si, uma curvatura muito pequena, ligada à constante cosmológica, né? Mas uma curvatura pequena. E como é que eu vou rever aqui a noção de partícula? Eu vou ver que, num espaço diante de si, eu posso ter algum tipo de partícula que nunca vai aparecer no espaço de Minkowski. Ela vai ser sempre confinada no espaço de Minkowski. Então, Dirac associa o síncrono a um mecanismo de confinamento. Então, o que Dirac diz é que o elétron que nós vemos aqui no nosso mundo, o fóton que nós vemos aqui, o neutrino que nós vemos aqui, são objetos compostos a partir de síncronos. E esses síncronos existem no espaço diante de si, mas no espaço de Minkowski eles não aparecem livres, eles estão sempre confinados. Então, de uma certa maneira, a ideia de confinamento, ela é anterior, isso é de 63. Então, a ideia está em cima, no contexto, ela está solta. Oi? O building block. Não, confinamento. Fala de confinamento. São building blocks, mas que são confinantes. Ele usa explicitamente a palavra confinante. Então, a ideia de confinamento existe. Esses síncronos são objetos fundamentais, né, que apareceriam no espaço diante de si, mas que nunca vão aparecer no espaço plano. O grupo de Poincaré ignora eles não aparecem no grupo de Poincaré. Então, essa é a ideia. Então, já havia essa ideia de confinamento, que é o que está ligado também à física de Poincaré. Mas aí você responder a palavra oficial que ele perguntou, né? Começa a partir de 68. A palavra confinamento, assim, ela aparece a partir de 68, 69. E aí os quartos não aparecem em estado livre, eles estão sempre ligados, o pessoal criou esse confinamento, que não foi provado até hoje, mas que a gente adota, né, como quase um dogma, né, da física. Aí, em 68, foi descoberto o quarto mundo, né? Isso. O quarto dele. E daí, ele tinha uma massa bem pequena em relação ao quarto top. Já tem uma massa igual ao átomo de ouro. Provavelmente nessa época ele dizia que estava confinado, mas não tinha energia suficiente para excitar a partir. Agora, quando chega a massa de próton, tem uma energia maiúscula que poderia tirar o do quarto mundo lá do outro lugar. Né? E não tirou, né? Então fica a pergunta aqui para todos nós: o confinamento é uma coisa intrínseca na natureza ou é uma questão de energia? Eu diria que é uma questão do confinamento, é uma questão de energia e de tempo. Porque se você observar bem lá no LHC, quando você joga feixes de prótons, o que você faz? Você
desconfina os quadros. Né? QED, né, PCD, ela tem a chamada escala, né, vamos assim, a chamada escala da PCD, ela está na faixa de 10, 240 metros. Por que 240 metros? Pelo seguinte, a PCD, qual é a região onde se processam os fenômenos de interações fortes? É o domínio nuclear. Nós estamos falando do domínio de distância na faixa de 10 a menos 15 metros, né? Que é um fê. Se a gente lembrar dessa constante aqui, H cortado C é igual a aproximadamente 197 metros vezes T. Então, isso aqui é H cortado C. Nas unidades naturais, H cortado C vale 1. Então, eu tenho essa escala. As unidades naturais me fazem ver claramente que, basicamente, o Fermi, que é a escala, básica escala, ela está associada, ela é 1 sobre 190, aproximadamente 1 sobre 200 metros. Então, se eu tenho uma energia na faixa de 200 metros, né, eu tenho uma escala de distância na faixa de T. Como a gente sabe que delta X, né, delta T, essa energia é aproximadamente 1, quer dizer, à medida que eu diminuo a distância, eu tenho que aumentar a energia no momento. Então, vamos imaginar o próton. Qual é o tamanho do próton? Hoje a gente sabe, o tamanho do próton estava errado até 3 anos atrás. Os experimentos com átomo de hidrogênio iônico mostraram que o próton é um pouquinho maior do que ele é, tem 4%. Aproximadamente hoje em dia, a gente considera que o raio do próton, aproximadamente é 0,8 feitos. Então, eu tinha um Fermi, só para darmos uma noção para vocês. Então, eu tenho um Fermi, né? Tenho aqui 200 metros. Se eu diminuir um pouquinho isso aqui, significa que eu tenho que aumentar um pouquinho a energia. Então, quer dizer, se eu tenho uma distância na faixa de 0,8 Fermi, que é a escala do próton, o objeto, vamos dizer assim, o objeto de desejo da QCD é o próton. Ele é o objeto básico da QCD. Ele tem uma distância, o raio dele é na faixa de 0,8 Fermi. Então, isso define uma escala de distância entre isso e a QCD. 0,8 Fermi. 0,8 Fermi dá aproximadamente 240 metros. Então, muitas vezes a gente se refere à escala de energia da QCD como se 240 metros, mas na verdade a gente está querendo dizer que a escala de distância da QCD é o raio do próton, que é aproximadamente 0,8 Fermi. Só para mais ou menos isso. Agora, essa escala aqui, então se eu coloco uma escala de 240 metros, na escala de energia, vamos ver qual é a escala de tempo característica. A constante de Planck, né, é 10 a menos 10 a 6,56 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Então, você tem a constante de Planck, né? Bom, então, vamos botar aqui o seguinte. Então, só que, bom, vamos transformar joule em metro, né? Então, a gente sabe que 1 eletronvolt, aproximadamente 10 a menos 19 joules. Então, um joule seria aproximadamente 10 a 19 elétrons volts. 10 a 19, 10 a menos 4, 10 a menos 15. 10 a menos 15 elétrons volts segundo. Se eu passo isso aqui para média, dá 10 a menos 21. Então, a constante Planck H cortada, né? Não H cortada, H é cortada sobre 2π, é 10, aproximadamente 10 a menos 22, tá? 2π metros segundo. Então, essa escala. Então, para cada segundo, né, eu tenho 10 a menos 22 metros. A cada 10 a menos 22 metros, eu tenho uma escala de aproximadamente. Então, eu tenho essa relação aqui. 1 segundo é aproximadamente 1 sobre 10, né? Vamos deixar assim contar. E aí, agora eu estou falando de uma energia que é na faixa de 240 metros. Então, se a energia aumenta, eu tenho que diminuir o tempo. Então, para eu ter aqui, né, se eu estou falando de uma energia que é na faixa de 240 metros, né, eu estou multiplicando isso aqui por 240
vezes 10 a 22. Ou seja, eu tenho que dividir isso aqui por 10 a menos 22, para manter essa constante. Se eu aumento a energia, eu tenho que diminuir o tempo. Se eu for com se 10 a menos 22 médios equivale a 1 segundo, isso aqui é 1, está cortado é igual a 1, sistema de unidades naturais. Então, se 1 segundo é 1 sobre 10 a menos 22 médios, ou seja, 10 a 22 médios a menos 1, então 240, fazendo a regra de 3, vamos dizer assim, inversa, né? Eu quero colocar aqui 240 médios. Então, significa que aqui eu vou ter que estar dividindo por 240 vezes 10 a menos 22, né? 10 a 22. Multiplico isso aqui por 10 a 22, eu tenho que dividir isso aqui. Então, a escala de tempo da QCD é aproximadamente 10 a menos 22, 10 a menos 10, tem um fator de 2 aqui, 10 a menos 24. Então, a escala de tempo da QCD, a escala de distância, vamos colocar, está na faixa de 0,8 fermi, o que dá uma energia de aproximadamente 240 metros. Então, chegando lá para a questão que você está falando. Tá? E aproximadamente em termos de tempo, isso aqui é 10 a menos 23, 10 a menos 24 segundos. Então, quando você choca os prótons no LHC e libera os quarks, o tempo de reestruturação, que a gente chama de readronização, os quarks ficam livres por uns 10 a menos 24 segundos, é o tempo de desconfinamento. Então, numa janelinha de tempo de cerca de 10 a menos 24 segundos, o que você tem são os quartos desconfinados. Em 10 a menos 24 segundos, eles se recombinam para poder formar a nova matéria hadrônica. Em 10 a menos 24 segundos, você não consegue ver o quarto livre. Você recombina rapidamente, o que sai para você de novo são hadrons de volta. Então, os prótons se chocam, liberam quartos, esses quartos têm energia suficiente. Nesses 10 a menos 24 segundos, acontecem muitas coisas. Pode ser produzido um bóson de Higgs, como foi. Podem ser produzidas partículas supersimétricas, que ainda não foram detectadas, mas você produz jatos, você produz tudo nesse momento que os quartos e os gluons estão todos desconfinados. Então, mas assim, o raciocínio é só mexer com as constantes fundamentais, é mexer com H cortado, mexer com C, que basicamente isso, te dá e saber qual é o raio do próton. Então, basicamente, a escala de tempo da QCD, a energia típica da QCD é 10 a menos 240, mas a escala de tempo é 10 a menos 23, 10 a menos 24 segundos. Isso é o tempo. Então, o desconfinamento é isso. Significa que, por um intervalo de tempo pequeno, você vê os quartos desconfinados. A questão é, por que é que eles não ficam desconfinados eternamente? Por que é que eles se recombinam, se readronizam? Então, qual é o mecanismo que faz eles se recombinarem para formar a matéria invisível? Talvez, se você tiver uma escala de energia, uma escala de distância muito pequena, você vai ver os quartos livres, né? Porque a questão é comparar a nossa escala de tempo com a deles. No nosso mundo, a nossa escala de tempo é muito maior. Então, para nós, os quartos, a gente não consegue perceber, viver, vamos dizer assim, uma certa eternidade, esses 10 a menos 24 segundos, né? Mas se você está numa dimensão pequeníssima, né? Se está numa dimensão extra, você não consegue ver o quarto, ter um desconfinamento. Eu diria, olha, o desconfinamento é uma questão de energia, porque o confinamento, ela fixa uma energia, ou escala de energia naquele, e ela fixa uma escala de tempo também. Então, o quarto top é que é o quarto mais desafiador nesse sentido, porque ele decai mais rápido do que o tempo de recombinação. O tempo de vida, né, a vida média, vamos colocar assim, a vida média do quarto top é 10 a menos 25 segundos. Então, quando você produz os quartos rápidos, os prótons se chocam, liberam os quartos. Então você produz quarto T. Só que o quarto T, antes de se recombinar, ele já decai. Por quê? Porque ele decai em 10 a menos 25 segundos. O tempo de recombinação é 10 a menos 23, 10 a menos 24 segundos. Então, ele decai numa escala de tempo que é 1 a 2 ordens de grandeza mais rápido do que o tempo de recombinação. O tempo de recombinação dos quartos é 10 a menos 23, 10 a menos 24 segundos, é nessa faixa. Mas esse cara aqui decai em 10 a menos 25 segundos. Então você produz o quarto top, logo decai, e aí decaimento do top é encharque. Por isso que você não tem LHCT, você tem LHCP, porque o quarto bottom, ele é mais estável. O quarto top, você produz quarto top, mas ele logo decai no bottom. Então, o que sobra para você fazer física, basicamente, é o bottom.
Então, você, no LHCb, você produz bastante B. Você produz mais bottom do que top, porque o top decai muito rapidamente no bottom e também nos outros quartos, né? Então, essa escala de tempo aqui é importante. Então, o quarto tópico, por exemplo, ele é fundamental, porque ele é o quarto que decai antes da matéria se recombinar. Porque, por exemplo, o quarto D, o quarto C, por exemplo, quando ele decai, ele já não decai livre, ele já se recombinou. O tempo de decaimento dele é maior do que o tempo de recombinação, mas o quarto top não. O quarto top, ele decai antes de se recombinar. Então você pode isolar uma física do top, que é uma física mais pura. Você realmente tem uma física de um quarto único. Os outros quartos, não, o tempo de decaimento deles é razoavelmente longo, então quando você vai ver o decaimento dele, ele já está recombinado na matéria atômica. Então o quarto T tem essa característica. Então por isso que a física do T ela é muito importante para você buscar nova física. Se você quiser entender física além do modelo padrão, o quarto T ele pode te dar mais resultados por isso, porque você consegue perceber os processos dele antes dele se recombinar. Ele decai antes de se recombinar. Agora, o tempo de recombinação é 10 a menos 23 segundos. Quer dizer, esse é o tempo de desconfinamento. Então, é uma questão de escala de tempo, né? Por um certo tempo a matéria é desconfinada. E a matéria, com isso, a gente entende que a matéria foi desconfinada. Um cálculo teórico. Um cálculo fenomenológico. Na prática, você nunca viu o quarto período. Você nunca viu. O que a gente está imaginando, pelas escalas, se a gente tem a QCD, se a QCD é uma teoria razoavelmente boa para descrever as interações fortes, né, de uma maneira mais fundamental, a partir da interação entre quartos, antiquartos e núcleos. Então, a gente entende que a escala típica da QED, como a gente fala, a QED é boa, a QED é boa, Qual é a escala típica da QED? Como é que eu fixo a escala da QED? Fixa a escala da QED pela, vamos dizer assim, pela vedete da QED, que é o elétron. Quem é o rockstar da QED? É o elétron. Então o elétron é uma massa. Ele não tem o elétron estável, ele não é mecânico, ele tem uma massa, 0,5 MeV. Então isso me dá uma noção. 0,5 MeV significa o que em frequência? Significa 10 a 22 Hz. A mesma coisa que 0,5 MeV, usando aqui a nossa relação, 0,5 1 MeV, ou 10 a menos, perdão, 10 a menos acortado, é igual a 1, então a gente tem 10 a menos 22 MeV segundo, que é o H cortado, unidades de MeV, é igual a 1. Então, se eu quero colocar aqui MeV, eu vou multiplicar isso aqui, por 10 a 22. Então, praticamente eu vou ter 10 a menos 22 segundos, Então, se você estiver falando se você quiser usar QED para descrever o elétron, você vai ter uma escala de tempo que é fixada por aqui. Então, pela massa do elétron, que é 0,5 MeV, Então, um pouquinho menor do que isso. Então, você sempre usa, se você tem uma teoria de campo para descrever um certo objeto, a escala daquela teoria de campos é um pouco a escala daquela partícula. Na QED, a escala de energia será 0,5 MeV, que é a massa do elétron. Então, com um fóton de 1 MeV, você já produz um par de elétron positivo. Então, você fixa-se dessa maneira a escala. Então, eu diria que a QCD, se ela é uma boa teoria para descrever os quartos, os antiquartos e os gluons, a escala natural dela seria o próprio, como Newton, Está mais na mesma ordem de grandeza de raio. Então, isso fixa uma escala de tempo. Então, o que a gente imagina é que os quartos podem existir confinados nessa escala de tempo, mas é uma escala de tempo que nós não temos resolução para poder ver o quarto desconfinado. Porém, você consegue tirar uma física do quarto top. Quando você pega a física do top, se vocês pegarem esses experimentais, que falam sobre processos envolvendo o quarto top, você está pegando o quarto top desconfinado, porque o tempo de decaimento dele é 10 a menos 25 segundos. Então, a física do quarto top, é a física de quarto mais linda que você tem, porque realmente é um quarto top. Você está pegando ele antes dele decair. Quando você pega um quarto D, por exemplo, um quarto C, D, por exemplo, ele pode ser o produto do decaimento de um top. Então já não é um quarto tão puro, tão limpo. O quarto top é o melhor de todos por isso, porque você pega tudo que ele faz antes de ser recombinado. Quando ele já decaiu, é que vem a recombinação. Então ele decai antes de
da recombinação. Então você extrai uma física mais limpa do tópico. Essa é, vamos dizer, isso a gente diria fisicamente, assim, está ligado ao confinamento. O que é? O que me confunde, o que me pergunta, uma coisa usar essa formulinha de tipo de terceira. E outra coisa é que um cara é ganiliano. Seu cara é? Ganiliano. O cara, digamos, não mentiu, não viu. Entendi. Então o cara não é anti-diraguiano. O cara é realmente assim, eu nunca vou ver, eu nunca vou mentir, mas eu sei que existe. Né? Então, já Galileu é o contrário, né? Eu preciso ver para crer. Né? Então, com o confinamento, será que o última vez que eu até confinar, fica isso, ou precisa de uma conversa com ele? Não é confinado, porque recombina rápido. É isso. Então, combinou muito rápido e você nunca viu. Filosoficamente, eu viajar um pouquinho, né? Filosoficamente falando, eu acho que seria muito mais interessante você realmente ter uma região da natureza completamente confinada, a qual você não tivesse acesso. Mas em física, né, sempre não existe o zero absoluto. Né? Então, quer dizer, confinamento é uma questão de eu não estar vendo, né? Mas se eu entrar nessa janelinha de 10 a menos 25 segundos, né? Por esses 10 a menos 25, 10 a menos 24 segundos, eu vejo aquele plasma de quarto livre. Eu acho que o Wallace, que é aquela colaboração no LHC, que estuda o plasma de quarto e lua, ela é justamente uma evidência disso. Você está fazendo física no processo de desconfinamento. Naquela região de tempo, o processo é desconfinante. Agora, você não tem um átomo formado por quarto. Quando você chegou no nível do átomo, quando você chega no nível da matéria, que é a matéria estável do universo, os quartos estão confinados há muito tempo. Né? Então, a matéria está sempre mostrando o confinamento. Na escala da matéria, você está sempre vendo os quartos confinados. Mas não significa que os quartos sejam eternamente confinados. Você produz situações e durante um século você sabe exatamente qual é a escala de tempo que você tem para pegar um quarto livre. A questão é 10 a menos 24 segundos é recombinamento. 10 a menos 24 segundos envolve muita energia. Então, quando você vai pegar um quarto livre, na verdade você tem energia suficiente para produzir mais quartos e antiquartos e formar matéria. Então, eu acho que a questão do confinamento, vamos dizer, então, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista físico, é uma questão assim, de você ter resolução para poder perceber o fenômeno. Uma é 10 a menos 25, a outra é 10 a menos 22. Mas tudo bem. Daí o elétron existe por aí. O elétron está. Está por aí, sempre. Tem o vacilo 10 a menos 22, o vacilo de referência. Mas não que você existiu por 10 a menos 22 segundos. Mas aí vai existir outros elétrons por aí. Então, às vezes, se trata de distância curta, ou de recombinação, ele é um vacilo de parcial, muito forte. Vamos dizer assim, é uma visão. Porque você tenta dizer qual é a questão física que está em jogo. Por que é que na matéria usual nós não encontramos quartos livres? Por que é que a gente vê tantos hadrons, mas não vê os quartos? Então, você vai ter que dar uma justificativa para isso. Então você vem com essa ideia. Agora, não tem nada, não tem nenhuma teoria física que prova que realmente você mostra que o objeto só pode existir e ele vai se confinar. Não, você impõe. Você não tem como mostrar o confinamento. Essa coisa de origem. Quando não tem origem, vem do Big Bang. Será que não teria um outro tipo de origem? Quer dizer, as coisas vêm de uma região confinada e partem para uma região fenomenológica. Então, não é estrutura do universo. Você não vê a são inúmeras que vêm em ponto, o Milton, o Big Bang, e aí todo. Não teria algum outro tipo de discussão? Tem uma região aqui que é fenomenológica. Então, está aqui, elétrico, mas tem uma região anterior, ela, onde estão os blocos,
E ela imaginou que ela é confinada. Porque isso, o suor sobre mas então essa região, ela também seria física, dinâmica, tem tudo, e ela é muito de não, ele não está dizendo a região que os 10 a menos 24 segundos, não, é tudo físico. Os quartos estão ali, os núcleos estão ali. Né? Naquele instante você tem a matéria colorida, vamos dizer assim, né? Os núcleos quânticos do cubo não liberados, a matéria está colorida. Né? Então você não está negando. Agora, o que você está dizendo é que na escala de tempo, né, da matéria, da matéria formada, você não vê o quarto desconfinado. Eu acho que é uma questão de escala. Mas eu não estou querendo colocar uma questão de origem. Sei. Será que nós estamos chamando essa palavra? Matéria colorida e matéria branca, matéria incolor. Tá? Será que a origem da matéria branca, isso aí tudo, vem do Big Bang? Ou se deveria buscar a matéria colorida? Claro, é a matéria colorida. O Big Bang o que você vai o Big Bang é muito mais um ponto. Claro. Você como físico mesmo, você pensa, bom, eu vi uma relação da matéria colorida espiritual, tudo assim. Essa coisa do Big Bang não é bem a origem, é uma maneira de contar, do ponto de que é a voz da área, uma noite. Uma noite isso aqui. Contadores de história. Tá certo, mas não? É isso aí. Tem tempo, né? Quer dizer, o que você. A pergunta é: será que eu conseguiria fazer uma teoria onde os quartos, em nenhum momento, né, eles estivessem desconfinados? Eu acho que o próprio LHC, o fato de você no LHC chocar prótons com altíssima velocidade e formar uma quantidade grande de matéria, recombinar completamente a matéria, isso pode estar evidenciando o fato de que esses quartos se soltam e eles se recombinam para formar a matéria. Só de, se você pega o próton e você não extrai o próton dos quartos, você não vai conseguir ter essa variedade, esse amplo espectro de partículas que são produzidas. Então, eu acho que o desconfinamento, quer dizer, o confinamento, ele existe, tá claro, mas ele existe em que escala de tempo? Ele existe na escala de tempo atômica, na escala de tempo do ponto de vista da interação fraca, né? A gente já pode falar de confinamento. Quando o nêutron decai no próton, na verdade é um quarto U, ele está decaindo no quarto U. Você vê isso sob a forma de nêutron decaindo no próton, mas você sabe que o processo do D decaindo no U. Está tudo confinado. Esse processo ocorre com o quarto confinado. Esse é um processo de confinamento. Nessa escala de tempo que acontece esse processo, que é uma escala de tempo bem mais ampla, quer dizer, qual é a escala típica das interações? A interação fraca tem essa característica também, ela tem uma escala muito variável. Por exemplo, o decaimento do mu, né, em elétron, antineutrino do elétron, neutrino do mu, é 10 a menos 6 segundos. O decaimento do nêutron, no próton, o decaimento do quarto D, no quarto U, é de 10 a 3 segundos, 780, 13 minutos aproximadamente. Então a escala de tempo da interação fraca também é uma escala de tempo muito variável. Não é que tem um processo fraco forte que acontece 10 a menos 24 segundos, né? Ou uma interação eletromagnética que ocorre em 10 a menos 22, 10 a menos 16 segundos. É uma interação que pode ser muito, muito longa, 10 a menos 6 segundos, esse decaimento estável acontece. Então, a escala de tempo, quando você tem os processos fracos, os quartos já estão combinados há muito tempo. Então, do ponto de vista da física de interações fracas, não tenha dúvida que está tudo confinado. Só que hoje nós temos, né, acesso a uma região de experimentação onde a gente consegue. Você consegue extrair a física do quarto T. Lá no Tevatron, por exemplo, né, você tem muitos resultados extraindo a física do quarto T. Então você tem certeza que você está tirando a física do quarto T. Então, naquele momento, você está tirando o quarto T desconfinado. Você conseguiu perceber o desconfinamento dele por 10 a menos 22 segundos. Né? É como em física, tudo é como se fosse, né? Quem me disse que a luz se encurva como exatamente. A luz se encurva, mas será que é exatamente como descreve momento a momento a teoria de Einstein? Eu acho que em física tem uma hora que é tudo como se fosse.
Né? Será que a mecânica quântica é isso? Será que a natureza existe? Né? Quer dizer, será que a natureza ela é o que é na hora que eu penso? E quando eu viro as costas, será que ela faz exatamente como eu acho? De repente, quando eu viro as costas, a natureza faz uma loucura, mas na hora que eu meço, parece que está tudo certinho, né? Aí você para de medir, você não sabe, se ela tá, depois que você parou de medir, ela continua fazendo exatamente como. Então a física todo faz de conta, nesse sentido eu acho que sim. A física para mim a física não é a ciência da natureza. A física é de como a natureza poderia ser. Muita arrogância nossa, não sei que a gente lê a natureza. Sei, então eu diria que. O cara vira as costas. Você vira as costas, a natureza não faz nada daquilo que você pensou. A mulher já está com outro. Por exemplo. Agora, o que eu perguntaria é o seguinte: o que você acha no físico mais importante? Entender a física da passagem da cor da matéria branca, ou do nada para o Big Bang? E que como físico é mais defendendo viagem? Essa resposta não sou eu que vou dar, acho que cada um de vocês tem uma condição. Eu estou dizendo aqui de frente às câmeras o que eu acho que cada um de vocês tem uma visão. Eu tenho a minha visão, né? Você tem a tua, Dirac tinha dele, vocês têm a de vocês. Eu acho que isso é uma questão mais própria, né? De como você vê, né? Isso aí. Como é que você se sente melhor, né? Compreendendo isso, né? A partir do nada com o Big Bang, ou você já tem uma cor, a cor se formou, você formou uma matéria branca, né? Formando a matéria incolor. É uma questão de. Tem uma hora que você tem uma empatia, né? Uma maneira de pensar em física. Né? Tem gente que adora a mecânica clássica. Né? Pensamento é clássico, cara, porque a gente gosta de mecânica quântica. Né? Então, tem muitas maneiras de você buscar a empatia com física. Né? De repente, essa ideia de confinamento, como você está colocando, né? De ter uma região que realmente é confinada, sagrada, claro, você não pode tocar nela. Você não tem nenhum direito de falar por quanto tempo ela é desconfinada, é uma questão de uma visão. Então, você pode construir uma teoria, talvez, em que o tempo de desconfinamento é zero absoluto, você nunca desconfina. Agora, você pode fazer uma teoria mais, assim, mais flexível, mais compreensiva, né? mais generosa, de não, o confinamento existe, mas existe um tempinho de desconfinamento. Naquele tempinho, a matéria é desconfinada, mas a matéria que se forma, a matéria estável, ela trabalha com o quarto confinado. É uma questão de visão. Você volta aqui, dentro da Inglaterra, vitoriana. Eu acho que o nosso monográfico já existiu na época, e teve um prêmio para quem descobriu sobre a origem do livro. Você é do livro. Era confinado na época. Assistiu o livro. A gente quer saber, o prêmio, qual é a origem do universo. Certo. Será que a origem do universo está no Big Bang ou está na matéria colorida? Certo. Isso se colocou, então na época, o pessoal saiu lá nas expedições, naqueles anos que era dura, e morreram, voltaram em doença. Bom, na história é o seguinte, o livro tem 3 origens. Então, aí está a lição que a natureza nos dá. De repente, a física diz uma coisa, uma outra área da física diz outra coisa. Matéria escura, por exemplo, é isso. O físico de partícula, matéria escura é matéria. Pode ser matéria supercinética, pode ser áxion, pode ser neutrino massivo. Para o gravitacionista, né, o cara da gravitação, da relatividade geral, matéria escura não existe, deve ser F de E. O que você faz? Você modifica a teoria de Einstein. Não, acho que até acredito que seja uma matéria mesmo, né? É uma divisão da comunidade. Aliás, a maioria. Eu acho que há uma divisão da comunidade. Que tem matéria escura ou é modificação da relatividade geral, é uma modificação do espaço-tempo. Quer dizer, são possíveis origens. O pessoal que trabalha no FDR realmente tem resultados interessantes também. Né? Consegue reproduzir curvas de rotação de galáxias. Tem uma outra visão que é Monte, né? Que é Modified Newtonian Dynamics. Quer dizer, o cara fez uma construção nova a partir da mecânica newtoniana, introduzindo uma aceleração mínima no universo, e com isso ele consegue reproduzir bem as curvas de rotação de galáxias periféricas. Então, ele, de uma certa maneira, ele consegue fitar a fenomenologia que leva à previsão da matéria escura usando a mecânica newtoniana modificada. Tem gente na relatividade que prefere trabalhar com F de E.
tem gente que trabalha com técnicos, né? Tem gente que trabalha com matéria escura, táxi, neutrino massivo, ou matéria supercinética. Então, quer dizer, tem vários possíveis ali. Né? E acho que a gente pode ter um consenso de o que é realmente. Sempre deve ter uma fração de incerteza. Né? Ele fala assim, né? Vai acabar no velho princípio da incerteza, que diz que você nunca vai conhecer tudo, porque tem sempre, no mínimo, você não vai saber a posição e o momento ao mesmo tempo. Você pode saber tudo, menos posição e momento ao mesmo tempo. Então significa que o universo jamais vai ser conhecido completamente. O princípio da incerteza ele te bloqueia. Ele diz, ó, é impossível. Ou delta X ou delta T. Você pode conhecer tudo, menos delta X ou delta T. Agora eu dou por luta ainda. Eu dou por luta. Você vira as fotos, eu dou outro universo. Cara, eu vou dentro de casa, né? Também não tem chafé, mas outro universo pode ser o teu chafé. Também não tem jardineiro, não tem limpador de piscina, não tem nada disso. Tá? As chances são bem pequenas no meu caso. Mas eu diria então que a partir de 68, essa questão do confinamento se tornou presente na matéria colorida. Acho que sim. Sim, foi mais ou menos o marco. Não, estou entendendo, não, é claro, a gente está discutindo aqui porque tentando falar de uma maneira mais coloquial possível. Sim. Porque o pessoal fala que 68 foi o ano que não foi, né? Entendi. Mas pelo visto foi o ano que foi. O ano foi importante. O ano foi a Lua. Tem gente que diz que não foi também, né? Já conheço tanta gente que diz que foi montagem. Então, o quarto foi descoberto indiretamente, confinamento, daí nasceu a ideia de confinamento. Então, a física de interação fraca é uma física muito rica. Então, eu estou sem lógica agora. Tá, 7 minutos. Então, vamos lá. Então, nós começamos. Aonde é que nasce isso tudo? Aonde é que nasce a teoria quântica de campos e logo depois isso inspira a Ricofei a fazer a teoria das interações frágeis, né? Em 1927, Dirac faz o primeiro trabalho que inaugura o que a gente chama de teoria quântica. Ele faz o trabalho que quantiza pela primeira vez um campo. Ele quantiza o campo eletromagnético. Ele diz que para poder entender os fenômenos de absorção, de emissão, de radiação por parte dos átomos, vamos, já que essa emissão e essa absorção é quantizada, vamos tentar ver então se o campo eletromagnético, já que eu falo dos quanta, né, em 1924, no experimento de Compton, ficou sedimentada a ideia do fóton, né, como uma partícula fundamental ligada à radiação eletromagnética. Dirac então percebeu que, será que esse fóton ele não é uma reminiscência ou uma indicação de que o próprio campo eletromagnético é quantizado? Então, pela primeira vez, se quantiza o campo. Até então, o que se tinha era a quantização da matéria, a quantização da partícula. A partícula tinha características quânticas, mas os campos até então eram clássicos, né? Você pegava a equação de Schrödinger, colocava um campo eletromagnético que não era quantizado. Quem era quantizado ali era a partícula, o M, a massa do elétron era quantizado, aí estava representada a sua massa, a sua carga, acoplada com o campo eletromagnético. Dirac, em 1927, ele faz uma teoria em que ele quantiza o campo eletromagnético. Então, a primeira quantização de campo que a gente tem. Em 1928, ele faz a famosa equação de Dirac. Então, ele escreve não uma teoria de campos, mas ele escreve uma mecânica quântica relativística do elétron. Então, aqui ele faz a chamada teoria do elétron. Ele ainda não vê o pósitron aqui. A ideia dele, em 1928, ele já começa a perceber que poderia haver a antimatéria. Lembrando que até aqui, o que nós temos como partículas elementar? Nós estamos em 1928, o que a gente conhece? O elétron, o próton e o fóton. Mais nada. Não tem nêutron, não tem antimatéria, só tinha essas três partículas. Quantizar o campo eletromagnético significa como é que você quantiza. Não, tá legal. Tá certo, tem gente que não sabe isso lá, não aqui, mas no discurso por aí fora. Então, quantizar a partícula, o que significa? Como é que se descreve uma partícula? Pelas suas coordenadas, pelos seus momentos. Então, como é que a gente entra com a ideia de quantização? Agora as coordenadas dos momentos deixam de ser números comuns que comutam, e aí a gente tem uma relação de comutação não trivial entre as coordenadas, dentro daquilo H cortado. Então, quantizou uma matéria dizendo que agora
você tem uma nova característica, uma nova categoria de variáveis que descreve os graus de liberdade da partícula. Antes era P e T, né, o hamiltoniano, era P2 sobre 2, a gente vai pegar o oscilador harmônico P2 sobre 2N, mas também de K P2, onde P e T são números comuns. Você agora está, eu tenho o mesmo hamiltoniano, mas só que esses objetos agora não comungam, e aí vou descrever o meu problema com uma função de onda que deve depender dessas coordenadas aí, né? Então, quantizei a partícula, porque eu quantizei as coordenadas da partícula. Numa teoria de campos, né, qual é o papel? O que é um campo? Um campo descreve um sistema contínuo, ele não descreve uma partícula. Então, o campo está descrevendo um sistema contínuo. Quem são as coordenadas desse sistema? São o campo. Quem é o campo eletromagnético? O que é a radiação eletromagnética? É um campo físico e um campo vetorial A. Isso aqui são as coordenadas, né, do meu campo eletromagnético. Se eu sei quem é φ, sei quem é A, eu sei quem é S, sei quem é B. Se eu sei quem é E, sei quem é B, eu sei as equações de Mach. Então, isso aqui são as coordenadas, né, dessa radiação contínua que se expande pelo espaço-tempo. Então, meus campos são coordenadas generalizadas de um sistema contínuo. O que eu vou fazer agora? Esses campos deixam de ser simplesmente funções que passam a satisfazer as mesmas relações de ocupação de lá. Então, eu vou ter uma relação de comutação do meu campo, basicamente com o seu momento. Isso aí acaba marcado. Só que tem toda a delta de tirar que eu estou colocando. Mas basicamente é isso. O teu campo deixa de ser agora uma função clássica que satisfaz uma equação diferencial em condições de contorno que você pode determinar. Esse campo deixa de ter essa característica determinista clássica, né? De que ele é determinado por uma equação diferencial, com uma fonte, a partir de condições de contorno, e simplesmente ele passa a ter o caráter de novas variáveis que satisfazem relações de combinação não triviais como aquelas lá. Então, nesse momento você quantizou. Então foi isso que Dirac fez. Dirac pegou o campo A, o campo φ, os campos, né, φ e A, do eletromagnetismo, e impôs a esses campos relações de comutação. E aí quantizou o campo eletromagnético. Isso foi o que ele fez aqui. Foi quando inaugurou-se a primeira teoria quântica de campos. O primeiro campo quântico, o campo deixou de ser clássico e passou a ser uma variável agora que satisfaz as relações de comutação. 28, ele retoma a discussão do elétron, mas dentro de uma visão de mecânica clássica. Ele não quantizou o campo do elétron, ele quantizou o elétron, a função de onda. É uma mecânica quântica, não é uma teoria de campo. O campo do eletromagnético presente, que é a interação do elétron com o campo eletromagnético, é via um campo eletromagnético não quantizado. O campo eletromagnético é um campo externo, ele é robusto o suficiente para não ser quantizado, é radiação mesmo, é uma radiação externa não quantizada, e quem é quantizada é a partícula. Só que agora você introduz a relatividade, porque a relatividade é o que é compatível com o campo eletromagnético. Então, você faz uma teoria quântica, do ponto de vista da mecânica quântica, relativística para o elétron, quando você é acoplado à fórmula. Então, é isso que você tem. O problema do Dirac era esse. Por que é que o próton, que tem uma massa cerca de 1.800 vezes maior do que a massa do elétron, é uma partícula que tem um tipo de interação que o elétron não tem, o próton tem interação forte, o próton se agrega para formar um núcleo, o elétron está fora dessa, e no entanto o próton tem a mesma carga do elétron. Por que é que a carga é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Porque é que se o elétron, se o próton tem muito mais massa, por que ele não tem muito mais carga? Porque geralmente o que se fazia naquela época era pensar assim, qual é a origem da massa do elétron? O elétron tem carga. Então o elétron é uma distribuição de carga. Uma distribuição de carga, ela tem uma alta energia. Se ela tem uma alta energia, né, quer dizer, a alta energia do campo do elétron é 2, né? Sobre 4 pi epsilon 0 raio do elétron, então eu vou associar isso aqui com MC2. Aí a gente tira uma expressão, como assim, o raio clássico do elétron, ou seja, né, eu relaciono isso aqui. Então a gente tira lá aquela expressão que dá, sei lá, 10 a menos 13 metros, mais ou menos, né? 10 a menos 18 metros do raio clássico do elétron. A gente tem uma relação, quer dizer, a gente tenta associar massa com carga. A gente tenta imaginar que a massa ela
ela faz uma carga, o pensamento da época. Ninguém sabia do mecanismo de Higgs, ninguém sabia que a massa do elétron vinha do bóson de Higgs na interação chemical. Naquela época, a origem da massa deveria ser a própria carga da partícula que gerava aquela auto-interação. Na relatividade especial, energia é massa, então eu associei a energia da interação da carga, da auto-interação da partícula com a massa. Tirava-se, né? Então essa era a ideia. Então se esperava que se o próton é muito mais massivo, por que é que o próton tem a mesma carga? Se a gente tem uma relação entre carga e massa. Também a gente é subsidiado porque na natureza, até então e até hoje, não existe nenhum exemplo de partícula que tenha carga elétrica e tenha massa zero. Se toda partícula de massa zero que a gente conhece aqui. Não temos partícula carregada de massa zero. Mas nada também é provado que massa é carga. Essas coisas são desvinculadas. Ninguém provou que para ter carga precisa ter massa. Não tem prova. O fóton é sem massa, mas é sem carga também. O neutrino, na época, o neutrino é sem massa. O modelo padrão, o neutrino é sem massa e sem carga. Será que qual é a origem da carga? Será que tem uma vinculação? Se a partícula é carregada, eu poderia fazer uma física consistente com uma partícula carregada de massa zero? Recentemente saiu um artigo muito interessante, há 2 meses atrás, da meu ex-colega meu de Cícero. Ele fez um trabalho lindo, até dei a referência nos cursos de vocês aí. No Amazon Physics, ele faz todo o desenvolvimento de uma teoria relativística com uma partícula de massa zero carregada. E ele mostra aonde é que o eletromagnetismo falha. Tem uma teoria, um eletromagnetismo gerado por uma partícula carregada de massa zero em algumas inconsistências. Mas ele também não prova que para ter carga precisa ter massa. Ninguém conseguiu provar isso até hoje. No modelo padrão, como nós vamos estudar aqui, quando a gente dá o mecanismo de Higgs, nós vamos entender que antes do mecanismo de Higgs, antes do campo de Higgs entrar em ação, o elétron não tinha nem carga nem massa. Quando acontece a transição de fase, o Higgs entra em cena, ele gera a massa do elétron e automaticamente ele gera a carga eletromagnética do elétron. Então, no eletromagnetismo, dentro do modelo padrão, como você falou, dentro da historinha do modelo padrão, dentro da possibilidade que o modelo padrão nos oferece de ler, né, as interações fundamentais, a gente consegue compreender que quando o elétron ganha massa, ele também ganha carga via mecanismo de Higgs. Apesar do campo de Higgs ser neutro, mas ele é que faz essa, ele é que, na verdade, o campo de Higgs é definidor do que é o fóton. Então, quando ele define o que é o fóton na natureza, ele dá uma leitura do que é a carga. Isso nós vamos ver aqui no nosso curso. Então, essa é a visão. Mas naquela época, o Dirac falava, poxa, se for o senso comum na física, era que você associava a massa no carro. Se agora essa partícula aqui tem a massa 2.000 vezes maior do que a dessa, mas tem a mesma carga oposta, mas a mesma. Então o Dirac ficou impressionado. Tem alguma coisa no próton que a gente tem que compreender por que o próton tem a mesma carga que o elétron. Por que a carga não é diferente? Um pouquinho maior, sei lá. Não é negativa, não é positiva, mas por que ele não é maior? Tem muito mais massa. Então, essa foi uma questão que se colocou. Então o Dirac em 1930, ele vai em cima dessa questão. Em 1930 ele escreve aquele famoso paper dele na Nature, né, que é do próximo. Vamos continuar para aí para a gente chegar na interação prática do Dirac. Então ele tenta entender, ele faz um tratado, né, de 3 páginas, não é nem 3 páginas, faz 2 páginas, faz um tratado de 2 páginas sobre o próton. Faz uma discussão do que ele acha que poderia ser o próton. Então, ele lá no finalzinho, nas entrelinhas, ele tenta colocar a possibilidade do próton ser um antielétron. Mas ninguém falava de antimatéria, nem ele tinha visto ainda a existência de antimatéria na interpretação dele. Ele levanta a possibilidade que o próton, mesmo com a massa, né, pudesse ser uma espécie de um antielétron, porque a carga é a mesma. Então ele pensou, de repente aquela partícula ela aparece em um estado de carga oposta, mas como massa é energia, né, na relatividade, massa é energia, se a partícula tem mais massa, significa
é que ela tem mais energia. Ela pode ser um antielétron em um estado excitado, e esse estado excitado dá mais energia, então a energia sobre C2 é a massa, então dá uma massa maior. Mas ele imaginava que o próton pudesse ser antipartícula do elétron. Então ele já começa essa visão de que talvez possa existir antipartícula, mas ele não tinha ainda um argumento assim, conclusivo sobre a possibilidade do próton ser realmente a antipartícula do elétron. Então, ele foi levado por isso, então, aí, bom, isso em 1930. Aí, 1900, nessa época, nós já tínhamos o decaimento dela. Na verdade, não se sabia qual era o 1932, né? Vamos botar aqui pela ordem cronológica. 1931, então Dirac persegue essa questão. Ele fala, se o próton é tão mais massivo e o elétron é tão menos massivo, mas eles têm a mesma carga, Dirac começa a perceber se essa massa toda não poderia ser uma energia de interação devido a algum tipo de composição. Então Dirac começa a perceber, se o próton é tão massivo, isso pode estar mostrando que talvez o próton tenha uma estrutura interna que o elétron não tem, mas eu não consigo ver essa estrutura interna do elétron. Então a pergunta que o Dirac fez em 1931 é, realmente o elétron é elementar? Então, nesse trabalho de 31, que é aquele trabalho que ele faz três coisas, né, que é aquele Proceedings of the Royal Society of Astronomy, esse trabalho de 31, ele vai, como esse trabalho é singular de visão do eletromagnético. Desse trabalho Dirac a busca que ele faz é o elétron elementar. Mas para entender se o elétron é elementar ou não, ele remete a questão para um outro ponto. Então ele busca a elementaridade do elétron, mas ele abre uma questão aqui que é classificação, quer dizer, estudar a estrutura de singularidade do campo eletromagnético. Então é isso que ele fala, que ele vai começar a estudar as possíveis singularidades do campo eletromagnético. Até porque ele já tinha quantizado o campo eletromagnético. Ele sabia, ao quantizar o campo eletromagnético, o fato do campo ser quantizado introduz singularidades violentas, né? Quando você tem na natureza de campos, né, que a relação de combinação de um campo, que agora é uma variável quântica, com o seu momento canônico. Pode ser, por exemplo, um fluxo no mesmo tempo, mas numa posição do espaço-tempo distinta, isso aqui sendo I, H cortado, o delta de Dirac de x menos y, delta de Dirac de x menos y é uma função extremamente explosiva, né? É o que há de mais singular possível. No entanto, o produto desses dois campos, né, no mesmo tempo, mas em posições distintas, está dando uma função delta. Então, o campo eletromagnético deve ter uma estrutura de singularidade. O fato de ser quantizado deve ser muito singular. Então, Dirac começou a pensar que talvez essa singularidade pudesse estar associada a alguma coisa da elementaridade do elétron. Então, ele vai tentar estudar a singularidade do campo eletromagnético. Ao fazer isso, ele se depara